Está aí. Autoridade é a primeira palavra que emerge da cruz. Quando eu comecei a pensar a respeito de como a cruz precisa mudar a minha vida. Porque nós temos falado tanto e tantas coisas. Mas parece que como cristãos nós deixamos de falar da vida da cruz, nós deixamos de correr para a cruz, nós deixamos de carregar a cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. E aí quando o Espírito Santo ministra no meu coração essa necessidade, ministra no meu coração a necessidade de que temos de realmente revermos o Evangelho de Jesus Cristo que estamos proclamando, de rever e entender o Evangelho da cruz que estamos vivendo. Repete comigo assim: eu preciso ir para a cruz. Não, vai com mais convicção, fala assim: eu desesperadamente preciso da cruz. Se isso for uma verdade na sua vida, se você desejar isso verdadeiramente, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Talvez você esteja pensando que eu estou usando a retórica da pregação. Não, eu tenho uma convicção de que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Olha bem o que Jesus diz para os seus discípulos em Mateus no capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, na versão amplificada. Ele diz: Jesus se aproximou e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade, todo o poder do governo absoluto no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ajude as pessoas a aprenderem de mim, a acreditarem em mim e obedecerem às minhas palavras, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Estou sempre com você, permanecendo com você perpetuamente, independente das circunstâncias e em todas as ocasiões, até o fim dos tempos. Queridos, nós precisamos entender algo a respeito dessa realidade. Quando Jesus chega a esse momento e Ele ascende aos céus, a palavra do Eterno vai revelar para nós que Ele ascendeu aos céus e sentou-se à destra de Deus Pai. E como advogado, Ele intercede por nós. São por causa dos seus méritos, são por causa dos seus sofrimentos. É que Ele realmente pode garantir que nós nunca mais estaríamos sozinhos, que nós nunca mais precisaríamos ter a necessidade de sentir o abandono, nós nunca mais precisaríamos ser dominados pelas circunstâncias, nós nunca mais viveríamos do mesmo jeito que vivemos, porque Ele venceu por cada um de nós. Queridos, nós precisamos entender uma realidade, é que quando Jesus fala para os seus discípulos, olhe com bastante atenção como ele declara. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade, todo o poder do governo absoluto, no céu e na terra. Então não há nada que escape ao governo de Cristo, não há nada que escape ao seu senhorio, não há nada que escape à esfera de quem Ele é. E aí eu digo para você com toda a convicção do meu ser, é que as pessoas, nós cristãos não temos conhecido a autoridade. Queridos, nós não temos conseguido compreender com certeza plena o que é essa autoridade, como ela emerge da cruz, como ela brota da cruz. E nós não conseguimos entender como essa autoridade que brota da cruz afeta a minha vida aqui na terra. Como essa autoridade que ela jorra da cruz pode mudar toda a história, toda a minha história, pode mudar toda a sua história, pode trazer para você hoje
Eu não estou falando de amanhã, eu não estou falando de ontem, eu estou falando de agora. Se você se deixar permear por essa autoridade, se você permitir que essa autoridade flua através da sua vida, você vai viver um estilo de vida que você nunca viveu. Mas para a gente conseguir chegar a esse lugar, para a gente conseguir dar esse passo nessa semana, nós precisamos entender como é que Jesus caminhou até a cruz. E é exatamente aí que nós somos desafiados a olhar para Filipenses, no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, no versículo 8, o texto diz assim, olha, nós vamos usar muito a Bíblia. Então pega o seu bloco de notas, vai anotando cada passagem para que você possa estudar, porque o que tem para você hoje aqui é algo que você precisa de dedicação. Eu quero orar por você. Que nada te distraia. Que o teu pensamento possa ser trazido cativo nessa noite em Cristo Jesus. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, nós estamos reunidos em torno de Tua presença. Nós estamos aqui nessa noite simplesmente disponíveis para o Senhor. Nós estamos completamente liberados para tudo que o Senhor tem para cada um de nós. E a Tua palavra é viva e é eficaz, é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. E ela pode nos conduzir nessa noite. Ela pode conduzir a cada um de nós que estamos aqui e os que estão em casa, para um lugar que nós nunca entramos. Por isso nós oramos em nome de Jesus, que os nossos pensamentos e a nossa atenção seja trazida cativa em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Líderes, eu quero liberar você. Porque você precisa receber tanto quanto eles. Então, pode sentar e fica à vontade, abra sua Bíblia e vai ouvir aquilo que Deus tem para você. Se você está com sede, não saia. Não se mova. Não permita que nada tire você do foco. Filipenses no capítulo 2 mostra um caminho que Jesus percorreu. Ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você entende isso? A autoridade que Jesus conquistou afeta os céus, afeta a terra e afeta as profundezas. A autoridade que Jesus conquista é completa. E ele diz, para que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor. Mas se o Senhor, como diz o Salmo de número 23, não é o teu Senhor, Ele não pode ser o teu pastor. A autoridade dEle não pode fluir por você. Então nós estamos falando de senhorio, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de alguém que tem o controle, alguém que tem o domínio sobre todas as coisas. E aí quando você entende essa conquista, quando você compreende de que nós estamos falando, eu quero levar você para Efésios no capítulo 1. Efésios no capítulo 1, nos versículos 22 e 23. Onde Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele declara, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmão, quando Jesus estava no Getsemane, quando ele ora, ele vai e volta, fala com os seus discípulos, ele vai, ele volta, e ele fala com os seus discípulos, que eles precisavam vigiar, que eles precisavam permanecer atentos. E Jesus se angustia de tal forma em que o suor na sua pele, tal foi o nível de estresse que ele se expôs, de agonia. Ele foi convertido em gotículas de sangue.
saiu sangue pelos seus poros. Qual era a angústia de Jesus? Muitas vezes nós olhamos para essa realidade e pensamos que era o sofrimento que lhe aguardava, todo o pecado do mundo que estaria sobre ele. Mas a angústia de Jesus era exatamente o que ele sofreria. Qual seria o seu sofrimento? Quando você olha para a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você quando olha para aquele filme, você vê muito sofrimento físico. Parece que eles não conseguiam captar outra expressão do sofrimento. Mas o sofrimento de Jesus na cruz não foi físico. Foi a dor de ter que se separar do Pai. Então a sua agonia era: meu Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Ele precisava ter uma convicção plena. Ele precisava nos ensinar. Na realidade, não era por ele, era por nós. Ele precisava nos ensinar a dimensão do que é a obediência. E ele diz: se te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele ora 3 vezes. Quando ele percebe que essa era a vontade do Pai, preste atenção, quando ele percebe e ele discerne que essa era a vontade do Pai, sabe como é que ele fala com os discípulos? Ele diz assim, levantemo-nos e vamos-nos daqui. Você entende? Qual era a angústia de Jesus? Ter a certeza de que esse era o seu caminho. Embora você vai dizer, mas ele já nasceu, ele já era um bebê, cuja sombra, na sombra dele estava uma cruz. Sim! Mas Jesus queria mostrar para nós um caminho sobremodo excelente. Jesus queria mostrar para nós uma direção na qual nós precisávamos andar. Queridos, não se discute mais obediência. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender o caminho que Jesus percorreu. Porque se nós entendermos o caminho que Jesus percorreu, você vai descobrir porque Paulo, quando escreve aos crentes de Filipos, ele declara exatamente que ele se humilhou. E porque ele obedeceu, ele foi exaltado. E quando ele foi exaltado, ele conquistou todo o poder e toda a autoridade, unindo essas 3 dimensões, os céus, a terra e as profundezas da terra. Tudo está sobre o seu escrutínio, tudo está sobre o seu poder e sobre a sua autoridade. Você entende isso? Sim ou não? Você entende mesmo, sim ou não? Então me explica. Qual o impacto dessa autoridade na sua vida? Qual o impacto que essa palavra traz sobre a sua vida? Vamos ver uma primeira consequência. 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Está aí para você anotar, para você não ter dúvida, para você ter tempo de anotar, para você poder realmente guardar isso com propriedade. Olha a consequência da autoridade de Jesus. Preste atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Olha o que Pedro diz. Ele está dizendo: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de nosso Senhor, de Jesus e do nosso Senhor. Ele não está dizendo graça e paz sejam acrescentadas a você. Ele não está dizendo que você vai receber, vai ter acrescentado à sua vida paz. Ele está dizendo que o conhecimento de Jesus e do nosso Senhor, ele gera paz em nossas vidas. Você está buscando paz aonde? Você está buscando paz simplesmente longe das circunstâncias? Sim ou não? Você acha que é a ausência de conflitos que vai representar na sua vida a paz?
Você acha que é não ter problemas, é não ter dificuldades, é assim que você vai ter paz? Queridos, a autoridade de Jesus conquistou para nós uma paz que não depende de circunstância, uma paz que não depende de ter dinheiro, uma paz que não depende de ter saúde, é uma paz, segundo o que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, que excede a todo o entendimento. Então você precisa tomar posse dessa revelação, porque se você não está vivendo paz nesse tempo, tem alguma coisa errada em você, está faltando alguma decisão, está faltando alguma atitude. Olha o que ele diz no versículo 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que ele está falando, conhecimento de novo. Versículo 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a verdadeira religião. A verdadeira religião, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Virtude, domínio próprio, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, você não vai ser mais inoperante e improdutivo. Irmão, a palavra do Eterno nos diz que o semeador saiu a semear. E as sementes caíram à beira do caminho. E é interessante que quando as sementes caem, elas muitas vezes são sufocadas, elas caem entre espinhos, caem num terreno que não é apropriado. Mas eu quero te perguntar nessa noite, a revelação da cruz está demonstrando que você tem um coração, você tem uma mente, você tem uma vontade que precisa ser subordinada a Cristo. Você tem uma vontade, você tem uma vida que precisa ser dominada pelo conhecimento de Cristo. E eu não estou falando de conhecimento intelectual. Eu estou falando de alguém que realmente tem um relacionamento com o Senhor da igreja, de alguém que realmente passa a viver uma vida com Deus que gera satisfação, que gera alegria, que gera contentamento, que gera um transbordar da graça de Deus, um transbordar da piedade, um transbordar da virtude, um transbordar de domínio próprio. Preste bastante atenção. Quem rejeita o conhecimento, preste bastante atenção nisto, porque isso é muito sério. Quem rejeita o conhecimento também é rejeitado por Deus. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o texto é muito claro. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, falta de revelação, falta de entender quem Deus é, de compreender a autoridade de Jesus, para entrar numa vida sem precedentes. Semana passada, eu falei a vocês, que eu digo, algumas semanas atrás, olha para esse texto de Isaías, no capítulo 33, no versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. É uma palavra profética. Ele será o firme fundamento no tempo de 2021. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave. Repete comigo, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Qual o tesouro? Sabedoria, salvação,
conhecimento e sabedoria. Você não vai alcançar sabedoria e conhecimento se você não tiver salvação. Jesus é a porta. Jesus é quem abre a porta para entrar nesse lugar de plenitude. Agora, quem já tinha entendimento de todas essas coisas, diga amém. Amém? Você já tinha esse conhecimento, já tinha essa revelação? Mas nós precisamos entender é que eu e você, muitas vezes, estamos sendo mantidos distraídos. Nós estamos perdendo a atenção, nós estamos olhando para tantas coisas que, na realidade, não são importantes. Porque nós não estamos discernindo aquilo que é fundamental na minha e na sua vida. Repita após mim: eu fui criado para ter comunhão com Deus. Repita mais uma vez: eu fui criado para ter comunhão com Deus. Repita mais uma vez e mais forte. Diga e proclame isso para os céus. Para o segundo céu, principalmente. Repita assim: eu fui criado para ter comunhão com Deus. Eu fui criado para ter comunhão com Deus. Se você tem essa convicção, você precisa tomar posse das consequências dessa declaração. Nós precisamos discernir a imagem de Deus em nós. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque eu dei aqui alguns apontamentos para você a respeito da autoridade. Mas nós precisamos discernir quem nós somos. Porque talvez o nosso entendimento da autoridade de Deus esteja sendo equivocado. Porque nós não compreendemos o que Cristo fez e, na realidade, qual era o seu objetivo original. Gênesis no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, o texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus fala para o homem assim: tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra. Deus disse para o homem, Deus olhou para a criação e disse: façamos o homem, eu vou fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A Trindade entrou num concílio e eles olharam para tudo aquilo que Deus estava fazendo e Deus disse: eu vou fazer o homem segundo a minha imagem, segundo a nossa semelhança. E ele disse: domine o homem sobre toda a terra. Repita comigo assim: sobre toda a terra. Repita assim: toda a terra. Então fala assim: eu fui criado para ter domínio sobre toda a terra. Olha o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vira a sua Bíblia aí, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A palavra que está lá no versículo 27, criou, é bará. Ela vai aparecer também lá em Gênesis 1, no versículo 1, quando Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E quando ele simplesmente declara: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra é a mesma, bará. Mas quando você vem para Gênesis 2, no versículo 7, você vai encontrar uma outra palavra, yatzar. Yatzar. Ela está falando de moldar, de dar forma. Ela não está falando de criar daquilo que não é visível. Ele está falando de dar forma,
Sabe o que isso significa? Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que cresceu a vida inteira dizendo: eu vim do pó e vou voltar para o pó. Eu vim do pó e vou voltar para o pó. Preste bastante atenção. Se você está em Cristo, o seu espírito foi recriado, reconectado ao Pai. Então, se o seu espírito foi reconectado ao Pai, algo mudou em você. Algo foi transformado em você. Algo realmente foi reconectado, foi recriado. Então você precisa ter o discernimento que o seu corpo, fala assim: o meu corpo foi formado do pó. O meu corpo foi formado do pó. Mas o meu espírito foi dado pelo Pai. Então qual é a consequência disso? Qual é a consequência? A consequência é que Ele soprou em você a vida. Ele formou você do pó, mas antes de formar você, Ele disse: eu vou trazer os homens à existência daquilo que não é visível. Ou seja, você foi criado da mesma forma como Deus trouxe à existência a terra. Deus trouxe à existência a terra por tudo aquilo que não é visível. Fala assim: o mundo invisível é que ordena o mundo visível. Nós somos seres espirituais. Eu sou um ser espiritual. Você é um ser espiritual que foi reconectado ao propósito de Deus. Eu fui criado em Deus e agora eu fui reconectado por meio de Cristo. Então preste bastante atenção na palavra, queridos, do Salmo de número 115. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Acho que você não entendeu. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu? Não, filho. Eu vou repetir mais uma vez. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou a... Vocês estão começando a entender. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou a mim. Ele confiou a você. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou. Adão, queridos, foi duplicado, ele foi uma duplicação exata do modelo de Deus. Adão nasceu exatamente do próprio Deus. Então você vai entender porque nós estamos vivendo uma temporada, porque nós estamos vivendo uma estação aonde o homem tem sido ridicularizado, aonde a coroa da criação tem sido colocada numa condição de total degradação, porque esse é o plano daquele que usurpou todas as coisas. Então quando você entende, quando você compreende que você não é Deus, mas você é da mesma espécie, você tem um espírito, e no princípio, antes do pecado, você desfrutava de um relacionamento de intimidade com Deus, você desfrutava de uma plenitude, você desfrutava de algo que nunca poderia ter sido perdido, mas por causa do pecado. E aí você vai entender o que Satanás fez. A mesma dedução lógica que levou Satanás à queda, foi a mesma dedução lógica que nos levou à ruína. E por isso nós estamos vivendo essa vida como nós estamos vivendo hoje. A mesma dedução que Satanás fez. Olha o que ele disse: subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Quando ele tentou subir as mais altas nuvens e ser como o Altíssimo, ele foi reduzido a nada. Sabe por quê? Porque o Salmo de número 89 vai deixar muito claro que não há ninguém
Não há ninguém como o Altíssimo. Não há ninguém comparado a Ele. Não há ninguém que possa ser a expressão exata do seu ser. E é muito interessante, queridos, porque nós somos grandemente desafiados. Nós somos grandemente confrontados por essa realidade. E quando nós olhamos para essa realidade, quando nós tomamos posse desse conhecimento, isso precisa mudar a forma como nós estamos vivendo. Por quê? Porque o Salmo de número 89, quando ele diz: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais se assemelha ao Senhor? Você começa a entender, olha lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, você vai entender que a serpente era um dos mais astutos dos animais. E aí você começa a entender por que Satanás, que foi lançado na terra, usou o corpo da serpente. E a serpente não era como você conhece hoje. A palavra do Senhor é muito clara, que nesse capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer que a serpente era um dos mais astutos, e Satanás usou o corpo, porque Satanás também era um ser espiritual. E ele precisava de um corpo para persuadir o homem a fazer a mesma coisa que ele fez. E aí ele pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma fruta do que está no jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Aí a mulher vai e retruca: não, podemos comer de tudo no jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque dele, porque do contrário vocês morrerão. Olha como Satanás foi astuto. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha bem o que Satanás propôs ao homem. Olha o que Satanás propôs àquela mulher. Que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eu vou voltar ali, Isaías, no capítulo 33. Olha o que ele diz: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Uma riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Preste atenção, o homem tinha um encontro com Deus todos os dias da viração do dia. Todos os dias o homem podia entrar na presença de Deus. O homem compartilhava da natureza de Deus. O homem compartilhava da intimidade com Deus. O homem podia entender as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque por meio do relacionamento, o que Paulo propôs aos cristãos era que esse conhecimento, essa sabedoria levaria à piedade, então levaria ao verdadeiro relacionamento com Deus. Mas o homem tinha tudo isso. Aí Satanás faz uma proposta para ele: olha, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Na verdade, o homem foi reduzido. É exatamente isso, como tudo aquilo que a gente tenta colocar no lugar de Deus, nos reduz, nos torna mais deprimidos, nos torna mais miseráveis, nos torna mais caídos. O homem trocou a sabedoria, a plenitude do conhecimento de Deus, por um conhecimento limitado. Por quê? Porque conhecer o bem e o mal na condição do homem fez com que ele morresse. No momento em que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, espiritualmente ele foi automaticamente desligado de Deus. Ele não poderia mais ter comunicação com Deus. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu. O pecado do homem não foi comer do fruto, o pecado do homem foi desobedecer. Aí você vai entender por que Jesus entra no lugar de prensar azeitonas, por que Jesus entra naquele lugar, por que Jesus gasta tempo, por que Jesus se lança na presença do Senhor, porque ele queria obedecer, e o homem e a mulher deliberadamente desobedecem. Escolhem desobedecer. Então você percebe que essa revelação, ela traz uma consciência muito clara do que Deus quer fazer conosco. Aí você vai entender a realidade de tudo
como Deus quer tornar manifesto. Aí quando você avança um pouquinho mais para o capítulo 14, para o versículo 14, você vai ver Deus dizendo para a mulher: eu vou pôr inimizade entre a sua descendência. Primeiro ele lança uma palavra de maldição para a serpente. Ele diz: agora você vai rastejar em cima do seu ventre, e você vai comer do pó todos os dias da sua vida. Mas Deus faz uma declaração ainda mais bombástica: eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meu querido, quando você olha para essa palavra, você vai entender que a serpente feriu a descendência da mulher no calcanhar, mas o Jesus, fruto de mulher, e aí você vai entender a realidade do que Deus fez. Deus não podia ter botado um fim na história. Deus não podia ter entrado e resolvido tudo. Deus não podia ter entrado e simplesmente disse: Adão, você pecou, e agora eu vou ter que resolver tudo isso. Sim ou não? Não. Sabe por que Deus não poderia fazer? Porque Deus disse para Adão: no dia em que você me desobedecer, você vai morrer. Deus é fiel à palavra dele, e por causa da sua palavra, ele não podia resolver o problema dessa forma. Ele precisava agir de forma legal, e ele foi preparando tudo. Você vai olhar para a história, você vai ver que desse dia em diante, até o dilúvio, Satanás foi pervertendo, foi destruindo o homem, foi destruindo o mundo, foi destruindo tudo, até que o nível de iniquidade chegou aos mais altos índices. E Deus interviu para fazer uma aliança com o homem novamente. Porque Deus age por meio de legalidade. Deus não poderia entrar na criação dele e resolver o problema dele, a não ser que fosse por meio de um homem. E aí o que ele faz? Ele procura uma virgem e pelo meio do Espírito Santo, essa mulher engravida. Mas agora ela tem a semente de Deus e ela tem o fruto de uma mulher. 23 pares de cromossomos foram doados para Jesus. 23 pares vieram de Deus, 23 pares vieram da mulher. E aí Deus entra na terra. E como homem, ele resolve o problema da dívida. E aí você vai entender, em Hebreus no capítulo 2, no versículo 5 a 14, anote aí, você vai entender como Deus entra na terra, e aí você vai compreender o que nós estamos falando, do que Deus fez, por que nós precisamos dessa palavra de autoridade, por que essa palavra tem que entrar na nossa vida, porque a nossa vida precisa ser guardada em Deus, porque nós precisamos entender que a terra foi dada a cada um de nós. Deus nos deu a terra para exercermos nela a autoridade que é dele. Deus nos deu a terra para nos movermos nela por meio da revelação dele. Então você precisa olhar para a sua vida nessa noite, você precisa olhar para você nessa noite e tirar toda essa sua lamúria, todo esse discurso dos seus erros, das suas dificuldades e correr para a cruz. Se nós entendêssemos a cruz, nós como os cristãos, nós como discípulos de Jesus, nós iríamos correr para ela todos os dias, nós iríamos abraçá-la, nós iríamos amá-la, nós iríamos realmente negarmos a nós mesmos e andar a partir da cruz. Mas aí a gente escolhe o caminho do vitimismo, a gente escolhe o caminho de apresentar desculpas, a gente escolhe o caminho de ficar se lamentando dos seus desfavores, daquilo que você não tem, do que você perdeu, das suas angústias, das suas dores, e isso se torna o seu alimento, isso se torna a sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, decida mudar de vida. Em nome de Jesus, nessa noite, decida andar por um novo caminho. Um caminho que foi estabelecido por meio do sangue. Nessa noite você precisa entender quem você é. Qual foi a obra que Deus fez em você. Você não pode mais simplesmente viver uma vida periférica. Você não pode mais viver uma vida secundária. Deus chamou você para viver a plenitude. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém.
Olha o que Hebreus no capítulo 2, no versículo 6 diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroastes de glória e honra. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivessem sujeito. Quando você olha para isso, você vai percebendo que tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Olha o que ele diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Quando você olha para o homem foi colocado um degrau abaixo do que os anjos. E o filho amado, o filho do homem, Jesus olhava para si e dizia a respeito de si mesmo que ele era o filho do homem. Você lembra de Jesus entrando na sinagoga de Nazaré? Você lembra de Jesus deixando os seus ouvintes irritados? Porque quando ele pega o livro no profeta Isaías, ele simplesmente diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Quando você pega a Bíblia em Isaías 61 ou em Lucas no capítulo 4, e você lê essa palavra, será que tem alguém do seu lado que fica irritado? Porque quando você toma essa palavra e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, isso significa que há uma unção, da mesma forma que estava sobre Jesus, ela agora está sobre nós. Por quê? Porque tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Versículo 9, vemos todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que testifica, quanto os que são testificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Alguém pode dizer amém? Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sabe por que Jesus diz: o ladrão veio para roubar? Sabe por que Jesus diz que o ladrão veio para matar? Roubar, matar e destruir? Porque o diabo, ele é o usurpador. O diabo não tinha autoridade. Quem deu autoridade ao diabo foi o homem. Então você de novo está dando autoridade. Por quê? Porque você está pisando o sangue daquele que te salvou. Quando você está vivendo essa vidinha que você está vivendo, cheio de desculpas, cheio de limitações, cheio de mimimi, um cristão que não consegue entender quem é, um cristão que não tem identidade, um cristão que não corre para a cruz, você está de novo pisando o sangue daquele que te libertou. Então ele fala muito claramente: ele não pode entrar pela porta, porque ele não tem direito. Ele não tem direito. Deus deu tudo isso para nós, para que nós pudéssemos trazer glória a Ele, para que nós pudéssemos nos mover pela revelação dEle. É muito particular, é muito claro aquilo que Deus vai nos mostrando por meio da sua palavra, queridos. Por meio da sua palavra. Por quê? Porque é simples. Eu vou ter que ler uma coisa que eu não botei ali na projeção, para que você entenda, para que você compreenda.
Hebreus no capítulo 11, no versículo 13, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Por que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível? Porque o mundo espiritual é que é o mundo perfeito. O mundo espiritual é que é onde está a plenitude de Deus. Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Então, quando você olha para a realidade de Deus, você precisa entender, você precisa compreender que tudo que foi feito daquilo que é invisível. Então você foi trazido à existência por esse Deus. Você é a manifestação da sua presença no mundo. Então você entende por que o diabo, o inimigo, quer roubar, matar e roubar a sua esperança. O diabo quer destruir a sua autoimagem, porque você tem tido uma autoimagem de si que é pequena, uma autoimagem de si mesmo que é frágil, uma imagem que não condiz com aquele que te criou. Você entende isso? Sim ou não? Sim ou não? Fica de pé em nome de Jesus. Repete após mim. Eu fui criado para ter um relacionamento com o Pai. A cruz de Cristo me redimiu. A cruz de Cristo me salvou. Na cruz, eu fui comprado. Agora, eu pertenço a Ele. Fala assim: o meu espírito foi reconectado ao Pai. A imagem de Deus foi estabelecida em mim. Fala assim: eu sou herdeiro das promessas do Pai. Eu tenho pela salvação acesso à sabedoria e ao conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento de Deus. Por isso, eu posso viver uma vida abundante. Portanto, eu rejeito tudo que na minha vida não tem relação com a vida de Deus. Aplaude e engrandeça o nome do Senhor. Agora você pode sentar. Preste atenção, queridos. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 21 e 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 21 e 23. Paulo diz: portanto, ninguém se glorie em homens. Eu vou repetir. Portanto, ninguém se glorie em... Então pare de olhar para os homens. Preste bastante atenção, você precisa olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. É o que Hebreus diz. Então pare de se comparar aos outros. Pare de se comparar aos outros. Quando você olha para Jesus, quando você olha para Jesus, Deus faz na sua vida aquilo que Ele quer fazer. A Estela está aqui? Eu estou vendo o Elcio. Estela está aí? Vem cá, Estela. Vem aqui também, Elcio, por favor.
Vem aqui os dois. Vem aqui em cima, aqui em cima. Vou te mostrar uma coisa para você entender. Eu conheço essa menina aqui desde o dia que ela nasceu. Não é? Eu fico arrepiado. Esse aqui é o pai dela. Elson, você trabalhava com o que quando ela entrou na faculdade? Quando entrou na faculdade, trabalhava com vendas. Com vendas. Essa menina aqui tinha um sonho. O sonho dela era fazer medicina. Não sei se você sabe, mas só médico forma médico. Porque um curso de medicina, você vai gastar, se você for pagar, uns 700 mil reais. Ele trabalhava com vendas, mas ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho, que era ser médica. Aí ela fez o quê? Você foi para Petrópolis fazer biomedicina, porque não dava para entrar na faculdade de medicina. Mas ela nunca tirou os olhos, sabe de quem? Não, de Jesus. Ela conversou com o pai, filha, você tem que fazer o que está dando, vamos lá. E aí, de repente, Deus traz uma faculdade, veio uma faculdade para Angra dos Reis de medicina. Aí ela se inscreve num vestibular, numa busca de uma bolsa. E ela passa na bolsa. E ela recebe uma bolsa de 100%. O que você está estudando, filha? Medicina. Ela não está estudando porque o pai dela está pagando, não. Ela está estudando porque o pai dela, sabe quem é o pai dela? Aquele que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu vou dizer de novo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, você está olhando para a sua vida, você está olhando para o vizinho, tira o olho do vizinho, tira o olho do pé do vizinho, tira o olho da casa do vizinho e começa a olhar para aquele que reina e vive para todo sempre. Obrigado. Você sabe o que é isso? Aí você vai dizer para mim que ela é abençoada. Para de bobeira e para de ser mentiroso, porque você está negando as Escrituras. Você está negando as Escrituras. Porque ele disse que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ela continuou caminhando, ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer, que era estudar. E na hora certa, Deus foi lá e, pum, carimbou o passaporte dela para fazer medicina. Mas você continua olhando para as dificuldades, você continua olhando para as circunstâncias, e Ele disse para você, eu vou estar sempre com você, então pare de olhar para as circunstâncias. Você que está em casa sentado nessa sala, pare de olhar para as circunstâncias, comece a ter um olhar naquele que vive e reina para todo sempre. Sabe por quê? Porque Ele é a autoridade. É Ele quem é a provisão, é Ele quem abre todas as portas, é Ele quem se move. Você precisa começar a andar na revelação. Olha o que Paulo escrevendo a Coríntios no capítulo 3. Portanto, que ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. O que eu estou dizendo para você, filho? A revelação da cruz fala de autoridade, então você precisa se submeter à autoridade. Você precisa começar a mover-se por meio da autoridade. Tem muitas pessoas que estão olhando para mim. Você está olhando para mim? Não olhe para mim, você tem que olhar para Deus. Você precisa começar a mover-se. Nós precisamos entender o que Deus está tentando dizer para nós nessa noite aqui. Quarta-feira vai ter um leilão, dia 17. Aquela casa ali entrou em leilão. O preço inicial dela é 2 milhões de reais. Eu não tenho 2 milhões de reais. Eu não tenho, preço mínimo. Mas se nós entendêssemos essa revelação,
eu digo para você que em 3 dias, nós levantaríamos os 4 milhões, aí você vai dizer assim, esse cara é maluco. Você que está em casa vai dizer assim, ele é louco. Não, eu não vou propor para a gente levantar uma oferta, eu não vou fazer nada disso. Eu não vou fazer. Eu estou quietinho. Eu não vou fazer. Mas eu tenho entendido clara e descritivamente, queridos, que nós precisamos mudar a perspectiva de como nós nos movemos. Sabe como é que nós temos nos movido? Nós temos nos movido como indivíduos. Você está se movendo nessa terra por você. Você está buscando os seus próprios interesses. Você está buscando aquilo que te dá prazer. Você está buscando aquilo que gera satisfação em você. Você está buscando os teus sonhos. Você ainda não entendeu que todas as coisas já nos foram dadas no amado. Todas as coisas já são nossas. Nós temos que buscar o Pai, nós temos que andar na revelação do Pai, nós temos que nos mover nesse nível de frequência, nessa relação com Deus. E aí o que iria acontecer conosco? Algo sobrenatural iria acontecer nesta casa, algo sobrenatural iria acontecer nesse ministério. Sabe o que ia acontecer? Nós nos moveríamos em unidade, nós seríamos curados, nós experimentaríamos o poder e a autoridade de Jesus, movendo as nossas vidas, impulsionando, soprando o vento na vela de nossas vidas, e aí nós estaríamos perfeitamente alinhados. E sabe o que vai acontecer se um dia isso for trazido à existência? Porque eu creio que Deus vai trazer isso à existência. Eu estou me movendo para que Deus traga isso à existência. Eu estou dando passos para que isso se torne uma realidade entre nós. Nós nos movendo em unidade. Sabe o que isso ia acontecer, filho? Nós iríamos ver, literalmente, os céus abertos sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, aí você vai entender por que Jesus se colocou a orar por eles. Oro por eles, que pela tua palavra crerão em mim, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Queridos, isso seria a plenitude de tudo aquilo que Deus poderia estar fazendo nas nossas vidas. Olha aí, João no capítulo 8, no versículo 31 e 32. O que diz esse texto? Ele é muito conhecido, a gente recita, repete, mas será que a gente entendeu o que realmente João está falando nessa palavra? O que Jesus está falando? Jesus diz simplesmente, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes você já declarou que a verdade liberta? A verdade liberta? Sim ou não? Não. A verdade só liberta a vida daqueles que permanecem na palavra. Então, para a verdade libertar você, para essa revelação andar em você, para você entender que agora você começa a andar trazendo à existência aquilo que não existe do mundo invisível. Você anda então conhecendo o coração de papai. Você anda conhecendo quais são as inclinações de papai. E aí você está entendendo, você vai entender por que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Por que Deus foi lá e pediu Isaac. Como é que Deus foi operando. Aí você vai entender o que é obedecer sem questionar. Tudo aquilo que papai te pede, você não questiona mais. Mas se eu questiono o que papai me pede, se você questiona, isso significa que nós não estamos permanecendo na palavra. Isso significa que nós ainda somos carnais. Nós ainda estamos crianças. Nós ainda estamos no jardim de infância do Espírito. Nós ainda estamos fazendo manha para o eterno. Queridos, nós precisamos entender que há um chamado em nós.
Deus colocou tudo em movimento. Trabalhou na criação, trabalhou na redenção. E o que Deus está dizendo para nós é que chegou a nossa hora, chegou o nosso turno, chegou a nossa vez de nos manifestarmos nessa esfera de autoridade. Deus está chamando a gente para jogar fora os postes ídolos da sua vida. Talvez a sua tradição religiosa seja a coisa que mais te enche de orgulho, porque o seu pai foi convertido, o seu avô foi convertido, a sua bisavó foi convertida, mas não é disso que Deus te chama. Ele não quer saber da sua linhagem, Ele quer saber se você está honrando a um relacionamento com Ele. Talvez você esteja desfrutando hoje de bênçãos que você não conquistou. Talvez você esteja desfrutando hoje da fidelidade da sua avó. Talvez você esteja prosperando na sua vida hoje, porque a sua avó foi fiel. O seu avô era íntegro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi cristãos que não tinham nada. Não tinham nada. Tinham ali um salário curto. E são centenas de milhares de cristãos no mundo que vivem exatamente assim, com um salário absolutamente curto. Alguns não têm nem televisão em casa, e talvez você tenha 3. Mas esses homens e essas mulheres permaneceram na palavra. E por isso a verdade os libertou. Eles eram livres. Eles eram completamente livres. Faziam pastel, faziam cocada, faziam salgadinho, sustentavam missionários, davam dízimos, eram ofertantes, eles não tinham falta de nada. Você tem tudo que a vida moderna pode te oferecer, mas precisa de um comprimido para dormir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou dizendo que você precisa jogar os seus remédios fora, não é isso. Existem terapias medicamentosas, existem ferramentas, mas o que eu quero chamar você é para você entender que permaneça na palavra. É a grande revolução da nossa vida, é a maior revolução que a nossa geração precisa entregar diante de Deus. É a maior entrega que nós precisamos fazer, queridos, porque esse é um tempo em que nós temos que clamar pelo avivamento, e o avivamento precisa arder dentro das nossas casas. Os seus filhos têm acesso a tudo, os seus filhos estão sendo formados com a cultura do mundo. Você está ensinando o seu filho a cultura do mundo, mas na tua casa não há temor do Senhor. Na sua casa não se senta à mesa para comer. Na sua casa não se senta à mesa para partilhar a vida. Deus está te chamando a você entender que da cruz brotou uma palavra de autoridade. Da cruz brotou uma palavra que traz vida. Da cruz brotou uma palavra que realmente nos dá todas as coisas no amado das nossas almas. Sustento. A luz é a única constante do universo. Tiago diz que Ele é o Pai da luz. Ele, por meio da sua palavra, disse: haja luz. Eu podia explicar aqui física quântica, falar para você da velocidade da luz, de como a luz se move no universo, de como aquela estrela, que no momento em que Deus falou para a mulher, eu vou criar um problema para você. O fruto dessa mulher que você enganou, ele vai pisar na sua cabeça. Quando Deus falou essa palavra para o diabo, aquela estrela começou a se mover. E na plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu, ela estava brilhando
sobre os céus de Israel. Sabe por quê? Porque aquele que... O Salmo 121 diz que aquele que guarda Israel não dorme. Nessas 7 semanas, 7 palavras da cruz, você vai entender por que o diabo odeia Israel. Porque na história ele sempre tenta dizimar Israel. É só você olhar para a primeira palavra de autoridade. Porque aquele que é descendência de Abraão pisou na cabeça do diabo. Então Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e deu à igreja, que é o seu corpo. Então Ele quer que eu e você nos movamos com integridade, com autoridade, com urgência, entendendo qual é a nossa missão e qual é o nosso encargo. Curve a sua cabeça e comece a falar com teu Deus. Qual é o desafio que Deus tem com você nessa noite? Qual é o poste ídolo que tem que ser tirado da sua vida? Talvez a figura do teu pai que morreu seja a tua grande fonte de autoridade. Você faz tudo para agradar a memória do seu pai. Você tem mais fidelidade a um homem do que fidelidade ao teu Deus. Você está dando legalidade para uma pessoa que te ofendeu. Você está dando legalidade para uma pessoa que abusou de você. Você traz essa pessoa à sua memória todos os dias. E você diz: eu não consigo perdoar. Eu não consigo me libertar. Mas se você olhar para Jesus, você vai entender de verdade que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou a ofensa do seu abuso, Ele levou a dor da sua angústia. Você só precisa olhar para a cruz e aceitar que o sacrifício dele cobre a sua dor. Está na hora de você romper com essas estruturas humanas, para que você possa permitir que a virtude, o fruto de uma vida santa, seja gerado através de você. Essa noite tem pessoas aqui, eu deixei a ceia para o final, é a última coisa que nós vamos fazer, porque eu quero que você tenha uma experiência de cerimonial da ceia do Senhor, completamente diferente de como você tem celebrado a ceia até hoje. Essa noite eu quero te convidar a rasgar o seu coração. Essa noite eu quero convidar você a simplesmente romper com tudo que você tem levantado na sua vida como seu Deus. Talvez o seu orgulho denominacional esteja sendo o seu Deus.
nessa noite, nesse encontro, nesse lugar. Se Deus está falando com você, se Deus está falando com você, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Se você precisa rasgar o seu coração, se você precisa abrir o seu coração, você precisa romper, fique de pé. Você só vai ficar de pé se você realmente quer romper. Se você quer realmente que essa autoridade invada a sua vida. Que essa autoridade passe a fluir sobre você. Vai ficando de pé. Fique de pé. Pai, olha quantos corações estão quebrados diante do Senhor nessa noite. Olha quantos corações estão ardendo diante do Senhor. São tantas histórias, tanta angústia. Há um silêncio nesse lugar que traz um peso, porque há uma angústia nos nossos corações. Deus, nós estamos tão cansados de sermos enganados, de sermos abusados, de termos homens que roubam a nossa esperança, de sermos enganados nos negócios, de sermos enganados no casamento, de sermos feridos na vida. Há dor, Deus, nesse lugar. Há angústia nesse lugar. Há medo. Mas em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, nós estamos entendendo que Ele conquistou toda a autoridade. E Ele diz para nós que foi-lhe dado o poder absoluto no céu e na terra. Portanto, agora Ele pode enviar os teus anjos. E nós pedimos, Senhor, dá ordem aos teus anjos, para que venham recolher toda essa dor, recolher toda essa angústia, recolher toda a vergonha, todo sentimento de não pertencimento, todo sentimento de inferioridade. Que você possa retirar daqui em nome de Jesus. Grite bem alto: eu renuncio tudo que me paralisa. Repita mais uma vez e você vai dar um brado de rompimento, de rasgar realmente o seu coração diante do Senhor, para que a vida do eterno irrompa diante de você. Você sabe o que te paralisa, você sabe o que te angustia. Então você fala, em nome de Jesus. Repita: eu renuncio tudo que me paralisa. Apresenta diante de Deus agora o que te paralisa. Apresenta diante de Deus tudo que paralisa. Vai falando para Ele.
que você renuncia por causa do sangue do Cordeiro, que você renuncia por causa da cruz de Cristo, porque nessa noite você está entendendo que você precisa correr para a cruz, que você precisa correr para a salvação, que você precisa realmente correr para Jesus. Repita de novo: eu renuncio tudo que me paralisa. Eu vou pedir para você repetir mais uma vez. E na terceira vez você vai dar um brado. Você vai dar um grito de basta. Você vai gritar basta em nome de Jesus. Eu renuncio tudo que me paralisa. Basta! Agora você precisa deixar que o Espírito Santo revista você, restaure você e leve você num processo de transformação, em nome de Jesus. Fala com o Senhor, diga assim: papai, eu fiz a minha parte, eu renunciei, eu não quero mais esses sentimentos, eu não quero mais essas práticas, eu não quero mais essa vida. Agora, Deus, faz tudo novo, de novo, porque o Senhor pode, o Senhor já fez, o Senhor já conquistou, e eu tomo posse desta palavra que vem da cruz. A autoridade, eu me sujeito a ela, eu me sujeito à cruz, e eu vou correr para a cruz, todos os dias, em nome de Jesus.